No São Lucas 24 horas de hoje, você vai entender quais são os procedimentos realizados pelo radiologista intervencionista no São Lucas Hospital Center. O Dr. Fabiano Emori, radiologista da instituição, explica sobre os benefícios dos procedimentos minimamente invasivos para os pacientes. Ainda nesta edição, a doutora Jéssica Santiago, pediatra da maternidade do São Lucas Hospital Center, destaca a importância do profissional na sala de parto. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, bem-vindos ao São Lucas 24 horas. Vamos conversar agora sobre o papel crucial que a radiologia desempenha no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças e entender melhor como essa área tem evoluído com as novas tecnologias para oferecer um atendimento cada vez mais preciso e eficiente aos pacientes. Hoje eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fabiano Emori, radiologista e coordenador do Serviço de Radiologia do São Lucas Hospital Center, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Gabriele. Obrigado pelo convite. Hoje você vai estar falando com um radiologista visível. Não é só porque eu estou aqui. Depois a gente vai te explicar melhor isso ao longo da nossa conversa. Então, muito bom. Então já vou guardar essa informação para a gente explicar para o pessoal de casa, então. Doutor, então, iniciando, eu gostaria que o doutor explicasse, porque assim, a radiologia é uma área muito ampla, mas o doutor poderia dar um contexto brevemente para o pessoal de casa, então, do que é a radiologia e a importância dessa especialidade? A radiologia ela é uma especialidade médica, né? Então você precisa fazer o curso em medicina e ela estuda todos os exames por imagem do corpo todo, né? Então ela é uma especialidade fundamental para avaliação médica, para tudo. Então, como o doutor disse, ela vai desde a cabeça até o pé, toda essa parte é feita através também da radiologia. Sim. Os métodos de imagem foram desenvolvendo, né, ao longo dos anos, né? Então a gente tem vários métodos de imagem, né? O raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância, né, que são os principais. E a gente pode aplicar ele praticamente em todo o corpo humano para fazer o estudo. Doutor, aqui dentro do São Lucas Hospital Center, quais são esses principais procedimentos que estão disponíveis para os pacientes dentro da radiologia? Porque às vezes a gente acredita que a radiologia é tipo raio-x, mas não, ele tem muito mais coisa, né? Exatamente. Tem o raio-x, né, que você vai encontrar ele no pronto-socorro, né? Não só no pronto-socorro, mas se você for consultado aqui e tiver a suspeita de uma sinusite, o médico pode pedir um raio-x também dos seios da face. O raio-x você vai encontrar no centro cirúrgico, onde o cirurgião, o ortopedista, pode usar o raio-x para auxiliar, né, na cirurgia. Você vai encontrar aparelho de ultrassom, que é aquele exame que você coloca o gel e faz a varredura, né? Paciente gestante, paciente que vai fazer o check-up, no caso da mulher, ultrassom de mamas, ultrassom de tireoide. Você vai encontrar isso também a nível ambulatorial, né? Paciente que vai fazer rotina e também a nível de emergência. O paciente que tem uma dor abdominal ou algum sangramento, né, vai fazer esse exame. Depois temos alguns exames mais complexos, que seria a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, né? A tomografia e a ressonância são parecidas, são exames com a máquina onde você deita, né, dentro da máquina e a máquina faz o exame, né? Às vezes é necessário também o uso do contraste endovenoso, em alguns casos. Então, basicamente, são esses os exames radiológicos, né? Doutor, no caso, para a gente esclarecer, esse contraste, qual que é a indicação e para que ele serve na hora do exame? O contraste ele serve para algumas situações. Importante que as pessoas saibam que ele não é obrigatório em todos os casos, tá? Então a gente aqui no hospital a gente individualiza cada caso, né? A gente não tem assim, faz exame tudo sem contraste para economizar o contraste, né? A gente não tem essa política aqui. E também a gente não faz exame com contraste para todo mundo de uma maneira desnecessária. Mas existem algumas situações onde o contraste ele é fundamental para você fazer o diagnóstico de algumas doenças, né? Doutor, poderia citar um exemplo para a gente entender assim, de qual doença, por exemplo, vocês utilizam? Por exemplo, no estudo de doenças vasculares, né? Estudo dos vasos, aortas, coronárias, né? As carótidas. Então é obrigatório, né, o uso do contraste endovenoso. E é um exame que até
pode poupar um procedimento mais invasivo, como um cateterismo, tá? No caso da ressonância magnética, a gente tem um exemplo do fígado, né, que é uma víscera sólida, né? Então, para você avaliar a presença de um nódulo hepático, você precisa ter o contraste endovenoso, né? Para avaliar o parênquima mamário, a ressonância das mamas, né? Para fazer a detecção de uma alteração suspeita de câncer, também você precisa do contraste endovenoso. Mas, por exemplo, para você fazer uma avaliação de dor lombar, de hérnia, na coluna lombar, não necessariamente você precisa do contraste. Então, cada caso e cada situação é analisada. É importante que quem acaba decidindo essa questão do contraste, cabe mais assim ao médico radiologista. Às vezes o médico ele escreve ali, sem ou com contraste, né? Às vezes tem alguma questão do paciente, né? Que o paciente ele não quer receber o contraste, porque ele tem algum receio, né? E a gente leva em conta muito isso, né? Se o paciente não quer, ele tem medo, a gente não vai obrigar, amarrar o paciente lá e fazer o contraste, né? Então, ou o paciente tem alguma disfunção, algum problema no rim, né? O contraste às vezes pode afetar ou depois o funcionamento do rim, né? No caso do contraste da tomografia. Então, cada caso o médico radiologista analisa, então ele tem que analisar o motivo do paciente fazer o exame, né? Por que ele está fazendo esse exame, é fundamental, né? Então, se o médico escrever lá no pedido, é suspeita de nódulo hepático, opa, a gente já sabe que vamos precisar do contraste. Então, tem que ter um médico radiologista para definir se vai ser usado ou não o contraste naquela situação. Fazer toda essa análise em conjunto, um trabalho sempre multidisciplinar, tanto do médico solicitante quanto do doutor que está ali, que vai fazer essa Não parte. raramente a gente liga para o médico que pediu o exame, né, para conversar, né, de uma maneira bem aberta e clara, né. Aí já entra o conceito do radiologista visível, né, porque muitos médicos falam, nossa, o radiologista me ligou ali para perguntar num caso, né? E quando você faz esse canal, você ganha uma confiança, né, do médico, né? E você consegue empregar o melhor protocolo para o paciente naquela situação. Perfeito. E agora eu gostaria que o doutor explicasse, então, esse conceito do radiologista visível, que o doutor comentou anteriormente. O que seria isso? Assim, o pessoal, os médicos, têm um conceito do radiologista, que é aquele profissional lá que ele trabalha lá no subsolo, né? Com todas as luzes apagadas, com ar-condicionado 17 graus e 2 garrafas de café, né? E ele não pode ser interrompido de maneira nenhuma, né? Porque ele está lá olhando a tela dele e jamais você pode perguntar alguma coisa para o radiologista. Alguns tempos atrás, tá? Quando eu era estudante de medicina, era desse jeito. A gente ia no setor de radiologia para tentar conversar com o radiologista e a gente não conseguia porque ou ele não estava lá ou ele estava ocupado fazendo o laudo e às vezes ele pedia para deixar um recado que ele ia ver o exame e o que ele escrever no laudo seria a opinião dele, né? Então esse é um conceito mais antigo assim, né, da radiologia, né? Hoje a medicina ela é muito multidisciplinar, né? Então, aqui no São Lucas, você vai ver radiologista conversando com o paciente, né? Você vai ver radiologista entrevistando o paciente, olha, por que você está fazendo essa ressonância de mamas? É alguma coisa da prótese? O que aconteceu? Você vai ver radiologista ligando para o médico, como foi o caso, às vezes até ligando para o paciente, para perguntar, olha, eu não entendi bem o que é a queixa aqui a sua queixa, né, no seu exame, não estou encontrando aqui o motivo, né, para a tua queixa, para a tua dor, enfim. Você vai encontrar radiologista no centro cirúrgico aqui do Hospital São Lucas. Olha que bacana. Já aconteceu o caso, assim, às vezes o paciente tem uma coleção, né, que é um acúmulo de pus aqui no peito e a tomografia detectar, né, e no centro cirúrgico o cirurgião não conseguia encontrar a localização exata, né. Então, a gente tem esse canal, essa liberdade. E se for preciso, a gente larga o que está fazendo e vai lá no centro cirúrgico e fala, olha, está mais ou menos ali, nesse nível aqui. Então você vai encontrar radiologista no centro cirúrgico fazendo ultrassom no paciente, né, intraoperatório, fazendo ablação, né. Então é um conceito que poucas pessoas sabem, né, poucos médicos sabem, né.
E é uma coisa que acaba ajudando muito, no final, o próprio paciente, né? Com certeza, sempre visando essa segurança do paciente. E, doutor, agora o doutor falou sobre esse conceito e que o doutor está presente e pode estar em vários setores. Eu gostaria que o doutor explicasse, então, da importância dessa comunicação multidisciplinar, tanto com outros profissionais de saúde, quanto com os médicos, e como é essa comunicação dentro do São Lucas. Dentro do São Lucas, veja, a gente tem uma comunicação muito boa com todo mundo, né? Vou dar um exemplo aqui do pronto-socorro. Tem um médico do pronto-socorro aqui, muito experiente, e ele liga para mim para pedir opinião de um raio-x. Que bacana. Muita gente vai pensar, pô, mas o médico está pedindo, né, dúvida, ele tem dúvida no raio-x? A pessoa, a primeira impressão que ela pode ter é, nossa, esse médico não é muito bom, ou ele é muito inseguro. Sendo que, na verdade, esse médico, ele é muito experiente, eu sou muito fã dele. E ele liga e fala, não, eu estou com dúvida no raio-x e eu queria a tua opinião. E a gente consegue discutir de uma maneira muito boa, né? Porque ele me conta a história do paciente, isso me ajuda muito, né? E isso poupa, às vezes, o paciente de fazer um outro exame, né? Ou, na verdade, a gente até fala para o médico, falar, esse caso aqui, acho que vale a pena fazer uma tomografia para a gente complementar melhor. Então, o paciente tem essa possibilidade em todas as frentes que chegar ao hospital de ter os exames feitos e tudo aqui dentro também, né, doutor? Tem Sim. essa facilidade. Dentro ele não precisa se deslocar, né, para outro local para fazer o exame, né? Outra instituição. Dentro. Doutor, falando ainda dentro da radiologia, existe a radiologia intervencionista, isso? Exato. Aqui dentro do São Lucas são realizados também. Eu gostaria que o doutor explicasse o que é, na verdade, a radiologia intervencionista e os benefícios para os pacientes. Tá. A radiologia intervencionista, assim, ela poderia ser de uma maneira genérica todo exame, todo ato médico, onde o médico ele vai utilizar algum método de imagem para fazer algum procedimento, seja uma punção, seja uma biópsia, seja uma drenagem, seja um tratamento, né? Então, esse profissional pode ser um radiologista, no caso, eu sou radiologista, mas pode ser também um cirurgião vascular, pode ser um neurocirurgião, pode ser um gastrocirurgião, enfim, um profissional que tenha treinamento nessa especialidade. É importante que esse profissional ele tenha um contato e uma facilidade muito boa em lidar com a imagem, porque, pensa, você vai fazer uma punção, você vai estar olhando a imagem ali da ultrassom e da tomografia. Então você precisa dominar, né, esse método de imagem, além de ter, claro, a destreza da mão, né? A gente pode dividir a radiologia intervencionista na parte não vascular e a parte vascular, né? Então a parte não vascular, que é o que eu faço, seria, por exemplo, punção de tireoide. Vou falar do mais básico até o mais complexo. Punção de tireoide, que seria nódulo de tireoide, né, que é muito comum. A maioria dos nódulos, felizmente, não são malignos, mas alguns precisam de fazer a punção para ter o diagnóstico do câncer, né? Na mama, a mesma coisa. Nódulos mamários também. A maioria são benignos, mas existem os nódulos malignos, e para confirmar e fazer o diagnóstico, né, do câncer, você precisa da biópsia. Então, sim, via de regra, a maior parte da aplicação da radiologia intervencionista, uma grande parte dela, está relacionada à oncologia, à suspeita de câncer. Mas não é só isso, né? Existem outras aplicações, por exemplo, em doenças não oncológicas, né, que a gente fala, drenagens. O paciente às vezes tem uma infecção no intestino, que é a diverticulite, que a gente chama, e às vezes acumula pus dentro da barriga. E esse pus, ele precisa ser tratado. Antigamente, você não tinha muito o que fazer, né? Você tinha que, às vezes, abrir, né, a barriga do paciente, né, fazer uma incisão. Hoje, depois, isso evoluiu para a laparoscopia, né, que é a cirurgia com portais ali, né, menos invasiva. E tem também a opção da radiologia intervencionista, que é você não fazer nenhuma incisão na barriga do paciente e fazer apenas uma punção para você colocar um catéter, para esse catéter aspirar o pus da barriga. E isso, felizmente, costuma resolver o caso do paciente, né? Claro que tem casos que, às vezes, o caso é muito grave, ele drena, ele dá uma aliviada, mas às vezes não impede do paciente ter que fazer uma cirurgia depois para fazer o tratamento mais definitivo. Existem, então, o doutor falou dessa divisão não vascular e vascular. Dentro da vascular,
O doutor poderia dar um resumo, assim, brevemente? Sim. Apesar de não ser a parte que eu atuo, mas eu posso te dizer. A parte radiologia intervencionista vascular, a gente tem um cateterismo, que é feito pelo cardiologista. Você pode falar que é uma radiologia intervencionista? Pode, não está errado. Outra aplicação da radiologia intervencionista é o cirurgião vascular, que ele vai, por exemplo, o paciente tem um aneurisma da aorta, né, abdominal, que é a dilatação, né, da aorta, e que precisa ser tratado. Em vez de fazer a cirurgia, né, que teria que ser uma incisão grande, você coloca uma endoprótese, né? Isso também é radiologia intervencionista. No fígado, as doenças biliares, paciente que tem uma neoplasia ou tem um cálculo, você também pode fazer a opção do tratamento endovascular pela radiologia intervencionista. Então, são várias áreas que podem ser tratadas utilizando esse meio. Doutor, falando agora um pouco do paciente, então, o doutor falou sobre essa parte de tratamento, de diagnóstico, mas quais são os benefícios para esse paciente que vai realizar um tratamento, né, o próprio nome já diz, minimamente invasivo, mas na prática mesmo, quais são os benefícios que o doutor vê que esse paciente tem? Bom, o campo principal seria na oncologia, né? Então, a gente sempre, quando conversa com o paciente que vai fazer a biópsia, é sempre uma relação de risco-benefício, né? Apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, ele é invasivo, né? Então, aqui na nossa instituição, a gente encara esse procedimento, não o de tireoide e de mama, que são mais simples, né? Mas os de fígado, pulmão, retroperitônio, a gente encara esse procedimento como se fosse uma pequena cirurgia. O que quer dizer? A gente pede uma avaliação pré-anestésica para esse paciente, porque a gente vai fazer esse procedimento com sedação, né? Então, o primeiro ponto que o paciente pergunta é a questão da dor. Eu vou sentir dor nesse procedimento? Não vai sentir dor, tá? Tem locais, serviços que não fazem sedação, fazem só anestesia local. Não está errado, tá? Mas aqui a gente prefere fazer com a sedação. E a sedação ela tem riscos, né? Então não é uma coisa assim, vamos fazer com anestesia todos. É bom, o paciente fala que não, eu quero, né? Eu quero. Só que o paciente esquece que a anestesia também tem riscos, né? Como já foi até falado aqui no canal. Mas a gente prefere a sedação por dois motivos. Primeiro, para trazer conforto para o paciente. E segundo, para trazer segurança para a gente. Porque se a gente não fizer a sedação, tem chance do paciente estar acordado ali no meio do procedimento, e ele está lá mexendo a barriga e você está com uma agulha, né, dentro dele. Então isso não é legal. Então esses são os dois motivos principais que a gente faz os exames com sedação. Então, respondendo a tua pergunta, o benefício acho que seria fazer o diagnóstico, né? Então a gente consegue fazer o diagnóstico do câncer, a gente consegue tirar vários fragmentos. Porque hoje na oncologia não basta você dizer que é só câncer e não é câncer. Você tem que dizer que tipo de câncer que é, às vezes que tipo de alteração genética que é, porque o tratamento está avançado, né? Então precisamos dessa informação. E para você ter essa informação, você precisa ter material, que a gente fala, fragmentos. E a radiologia intervencionista, ela propicia a gente tirar vários fragmentos, fazendo uma única punção, tá? Porque às vezes o paciente fala, não, doutor, mas eu preciso tirar vários fragmentos. Aí, cada vez que o senhor vai furar meu fígado, o senhor vai entrar? Eu falei, não, é assim, eu vou te explicar. A gente faz uma punção só, com uma agulha, né? É a técnica coaxial que a gente fala. Então a gente faz uma punção, chega lá no nódulo, abre essa agulha, aí dentro dessa agulha a gente coloca uma outra agulha, que é a agulha que vai fazer o corte e vai retirar. Então a agulha fica lá puncionada, o paciente ele recebe uma única punção, mas ela permite que a gente tire mais de um fragmento. Então acho que tranquilo. O benefício principal acho que seria da parte não invasiva, né? Porque se você não fizer o diagnóstico, o oncologista ele vai precisar fazer. O convênio às vezes não vai liberar a quimioterapia se precisar, né? Então às vezes o paciente tem que fazer uma cirurgia, uma videolaparoscopia, né? Ou até uma laparotomia, às vezes se não tem disponível a videolaparoscopia, né? Então, auxilia nessa parte. E tem muitos tipos de câncer. Eu vou citar o linfoma, que é o câncer dos gânglios, né? Que você não precisa fazer a cirurgia para fazer o tratamento. Você faz a quimioterapia e, dependendo do tipo do linfoma, o paciente cura. Então, por que não fazer uma biópsia percutânea, tirar o fragmento, né? Fazer o diagnóstico e depois fazer a quimioterapia? Do que fazer uma cirurgia, abrir o paciente, tirar o pedaço, mandar lá
pro patologista, o patologista falar que é linfoma, se é linfoma, então não vou operar, vai fazer quimioterapia. Mas aí Já foi feito o foi primeiro feita procedimento. uma invasão muito grande no paciente, né? E o outro benefício seria a parte das drenagens, né? Drenagem de coleções, que evita ali uma cirurgia, né? Então, esse paciente consegue ter um tratamento bem direcionado para aquela doença em que ele tem, com toda essa visão ampla, então, tanto do médico oncologista que solicitou e também a visão de vocês que estão ali analisando e olhando essa imagem, olhando todos os... O câncer, de fato, ali, né? Ele tá de olho, então o doutor consegue já identificar também. E mais do que isso, Gabriela, a gente consegue tratar também, em alguns casos. Como que a gente trata isso? Então a técnica é a mesma, você faz uma punção guiada pela tomografia ou pelo ultrassom, e com uma agulha especial, né, aí você consegue fazer o tratamento desse nódulo. Como que é feito isso? É uma agulha que emite onda de radiofrequência, igual do micro-ondas, né? Só que na ponta dessa agulha, em volta dele, o tecido vai aumentar de temperatura. E isso leva à morte celular, né? A gente aprende na medicina que acima de 50, 60 graus, uma célula normal ou cancerígena, ela vai ter a morte celular. Então, em alguns casos, por exemplo, no câncer primário do fígado, que é o hepatocarcinoma, você consegue dar cura para esse paciente, né? E às vezes o paciente tem mais de um nódulo e ele está esperando o transplante. Se esse nódulo, Gabriela, aumentar muito de tamanho, ele pode perder o transplante. Então, o que a gente faz? O nódulo cresceu muito, a gente vai lá e faz o procedimento que chama radioablação. Para o paciente entender, é como se fosse queimar o tumor, né? Mas não chega a queimar, porque não carboniza o tecido. Mas nesse exemplo que eu citei para você, o paciente ele consegue ficar na fila do transplante hepático com a ajuda dessa tecnologia. E agora falando ainda sobre as tecnologias, doutor, eu gostaria que o doutor falasse, então, dentro da radiologia intervencionista, da radiologia num todo, como que as tecnologias têm auxiliado, então, vocês no diagnóstico dessas doenças e também nos tratamentos? E aqui no São Lucas, quais estão presentes no dia a dia do setor? Do setor? Bom, a tecnologia, radiologia e tecnologia anda junto, né? Então não tem como você descorrelacionar isso, né? Então é fundamental que você tenha um aparelho moderno, né? A marca do aparelho seja boa, né? Então a gente trabalha na área da radiologia, a gente tem subdivisões de marcas, que é como se fosse de carro, né? Então você tem um carro de categorias premium, né? E outros carros com marcas um pouco mais inferiores, né? Então a gente, aqui no hospital, a gente sempre trabalha com as marcas premiums ali, né? Para a gente não ter problema com o exame, com o aparelho quebrar, enfim, né? Certo. Nós temos, então, os exames de ressonância e está chegando foi adquirida uma ressonância nova. O doutor poderia falar um pouco sobre ela, então? Sim, já está em funcionamento já. Já está em funcionamento. Chegou faz em torno de uns 2 meses atrás, né? É um aparelho moderno, né? Então é igual, vou citar o exemplo do carro, que acho que fica mais fácil para entender. É um carro mais moderno, né? Sim. E ele faz exames mais sofisticados, ele tem também embarcado a inteligência artificial, né? Que está aí, todo quanto é lugar tem inteligência artificial. Então essa máquina ela tem também softwares que usam inteligência artificial, né? Que auxiliam na limpeza da imagem. O que quer dizer isso? Quando você faz uma imagem, você tem muito ruído, né? E esse ruído, às vezes, pode deixar a imagem ruim. Uhum. Então, o próprio software, a própria tecnologia, ela consegue já limpar esse ruído, então isso resulta numa imagem melhor e, às vezes, uma imagem com aquisição mais rápida, né? Fora que também a parte do estofamento dessa máquina é nova, né? Igual o carro, né? O banco dela é mais novo, né? Que legal. Então isso traz um maior conforto para o paciente, né? O tamanho do buraco dela, que a gente fala, né? O bore, né? Uhum. Também é o maior bore que tem, né, no mercado disponível, né? Para paciente, por exemplo, que tem a claustrofobia, né? Isso é muito comum, a fobia, né? Uhum. Muito comum mesmo, que eu te falo, assim. De 10 pacientes que vêm fazer exame, 3 ou 4 pode ter fobia. Caramba. Então, não sei se você já fez exame, mas Já. Se você entra com a cabeça lá dentro, não é uma sensação muito boa. A maioria tira de letra, mas tem pacientes que têm fobia, a gente respeita muito isso, sabe? Que isso
É muito pessoal, é muito né? pessoal, Da né? E não quer dizer nada, né? A pessoa pode ter e pode não ter, né? Então, o fato do tamanho ali do bore ser maior também isso acaba ajudando, né? Que bacana. Então, todos esses detalhes são pensados para o paciente, para que ele tenha segurança e conforto, como o doutor disse, para que os exames e as imagens sejam as mais precisas para o tratamento que ele necessita, né, doutor? Exatamente. Doutor, acredito que a gente conseguiu esclarecer bastantes dúvidas sobre a radiologia, então falar sobre esse trabalho do setor que é muito importante, que muitas vezes, como o doutor disse, fica lá escondidinho, muitas vezes as pessoas não têm noção e consciência dessa importância. Acredito que o doutor gostaria de complementar mais alguma coisa sobre, então, claro, o trabalho de vocês. Claro. Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta, que pode ser uma pergunta para você e para o público em geral. Quando foi a última vez que você falou com o seu radiologista? Caramba, eu acho que eu não tenho nenhum Nenhuma radiologista para te dizer. E todo mundo vai falar isso, né? Todo mundo vai falar isso. Muito importante. Mas você veja, hoje a gente está numa fase assim tão desconexa, né, das pessoas, né? E eu tive a oportunidade de fazer um curso em Paris de ressonância de próstata e eu acompanhei o professor lá na clínica dele. E o paciente faz o exame e sai do exame e conversa com ele já. E ele já fala, não, aqui tem uma alteração, aqui e tal. Eu olhei e falei, nossa, mas que coisa, né? Aqui em Paris fazendo isso, né? E 2 meses atrás eu fui num curso na Holanda e também conheci o Dr. Joy Bush de Atlanta e ele também faz a mesma coisa, né? Essa conversa com o paciente é muito interessante, né? E é necessário, né? Tem alguns pacientes aqui do hospital que fazem exame só com a gente, só comigo. Eu tenho uma paciente lá de Marechal Rondon, que ela faz o exame só aqui, só comigo, e ela quer que eu laude os exames, né? Que ela faz um acompanhamento de câncer, ela acompanha com um oncologista renomado de São Paulo, mas ela prefere fazer o exame aqui e levar o exame lá, do que fazer o exame lá em São Paulo, né? E na radiologia a gente não tem isso, né? Muito paciente faz, hoje eu vou fazer o exame em tal lugar, né? Sempre fiz o exame ali, mas aí eu precisava fazer o exame e não tinha vaga. Então vou fazer lá em outro lugar, que tem vaga na hora. E aí, às vezes, você precisa comparar o teu exame com um lugar com outro e você tem já uma dificuldade. Então, esse é um conceito que acho que as pessoas poderiam ter, né? Da questão aí do médico radiologista, né? Da mesma maneira que você tem para outras especialidades. Então, ter essa troca é importante, tanto do médico quanto do paciente, de se sentir confortável, de conversar, de ter essa confiança em ter o seu médico, como a paciente do doutor, faz os exames, já conhece, tem essa conexão mesmo, assim, né? Conexão. Ela tem meu WhatsApp, eu tenho o dela. Eu fico mais seguro para laudar o exame dela. Por quê? Porque eu já sei de cor o exame dela. Já sei de cor onde que tá as alterações. Eu laudo mais rápido, eu consigo dar mais detalhes do caso dela. Ao passo que, se eu não conhecer a paciente, você fica aquele laudo assim de o fígado está aqui, o baço está aqui, a pedra está aqui. E às vezes tem um ponto que precisa ser esclarecido no exame que você não se atentou àquele ponto pela falta da oportunidade de você ter o contato com o paciente. Então, o médico radiologista, antes de mais nada, ele é um médico, né? Conversem com o médico. Estamos aqui disponíveis, né, para conversar com os pacientes, esse canal é sempre aberto. Muito bem, doutor. Então, acho que esse é um recado muito importante para a gente deixar para o pessoal que está aí em casa. Então, o radiologista, ele está ali e ele pode conversar com você e você pode conversar com o médico, né, doutor? Pode. Acredito que nós conseguimos esclarecer muitas dúvidas. Fica aqui no nosso convite para vir novamente no São Lucas 24 Horas para esclarecer mais e falar sobre tecnologias e sobre a área do doutor. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. O São Lucas Hospital Center está na vanguarda da oncologia do oeste do Paraná. Confira agora o destaque desta semana. A cirurgia robótica, ela vem incrementando aí o passo a passo na oncologia, sem perder os princípios de segurança. O que seria a cirurgia de Whipple? É uma cirurgia muito complexa. Para mim é a cirurgia mais complexa do trato gastrointestinal, porque a gente tem várias abordagens. Em suma, só revisando, ela é retirada de parte do pâncreas, de parte do estômago, parte do duodeno
e do intestino fino. E depois de retirada toda essa peça, né, que é onde engloba a doença, nós temos o papel de reconstrução de 4 vias aí. Casos de câncer de cabeça de pâncreas, em que a cirurgia é complexa, a cirurgia robótica ela traz muita precisão e muita sutileza. Então os braços robóticos nos auxiliam de uma forma muito adequada nesse tipo de cirurgia, em que a gente consegue fazer dissecções complexas de áreas e estruturas nobres sem ter nenhum dano ou minimizar os danos e as complicações cirúrgicas. Eu falo que o preparo da cirurgia começou no dia que a gente fez a consulta com a paciente, foi feito um preparo físico, um preparo nutricional, e com isso a gente pôde aí agregar esse grande êxito que é uma paciente acordada, sem dor, com pouquíssimo sangramento. E por isso que a gente consegue a entrega com a minimamente invasiva de performance adequada em todos esses tempos. O São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a importância do pediatra na sala de parto. Não saia daí! E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Nós vamos conversar agora com a doutora Jéssica Santiago, pediatra do São Lucas Hospital Center, e que hoje vai esclarecer e explicar um pouco mais sobre a importância do médico pediatra na sala de parto e em situações de emergência. Então seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Então hoje nós vamos falar sobre a importância, então, do pediatra na sala de parto, em todo esse acompanhamento na hora do nascimento do bebê. Doutora, eu gostaria de começar perguntando justamente isso. Qual é o papel do pediatra dentro da sala de parto, seja ele parto cesárea quanto parto normal? O papel do pediatra, ele é para garantir um nascimento seguro, né? E ele começa muito antes ali da dinâmica, né, do parto, né? O pediatra, ele pode iniciar o acompanhamento da gestante lá na última semana, no último trimestre, né, da gestação, justamente para elucidar dúvidas, né, inseguranças, né, que podem aparecer, né, durante o percurso da gestação, as aflições da família, né. Então, o pediatra está ali nesse sentido e para buscar formas de melhorar a chegada, né, de uma forma mais harmoniosa, diminuindo riscos, né, para esse bebê no dia do nascimento, pesquisa doenças que possam ser diagnosticadas ainda intraútero, né. Hoje em dia, muitas doenças cardíacas, malformações podem ser diagnosticadas ainda intraútero. Então, esse acompanhamento desde da gestação fornece mais segurança para a família e para o momento do parto, que é um momento tão importante, né, na vida dessa família e de toda a equipe, né, que está acompanhando. Doutora, falando agora da hora do parto, de fato, esse bebezinho, a hora que ele nasceu, ele precisa de alguns acompanhamentos, precisa de realizar alguns exames. É o pediatra também que realiza essa parte? Então, ele está ali para assegurar que seja um nascimento seguro, né? A gente precisa testar equipamentos, né?
tudo que possa garantir caso ocorra alguma intercorrência nesse nascimento. E a gente tem algumas perguntinhas que precisa, né, responder mentalmente quando esse bebê nasce, para saber se ele precisa de um cuidado imediato ou se ele pode ir para o colo da mãe, né, para a hora de ouro, a hora dourada, né, que a gente fala muito e que é tão importante para esse vínculo, né, logo ali no momento do nascimento. Então, a gente responde geralmente 3 perguntinhas, né? Se o bebê é a termo, né, se não é prematuro, se ele está respirando ou chorando, e se ele tem tônus, né, tônus muscular, se não é um bebê molenga, né? Se ele não entra em nenhum desses, sim para todas essas perguntas, ele pode ir para o colo da mãe com segurança, sempre ali avaliando, garantindo, né, que essa criança, que esse recém-nascido não esteja perdendo calor, que isso também é uma das principais coisas que a gente analisa durante o nascimento, a temperatura da sala, né? Tem que estar ali numa temperatura entre 23 e 25 graus, porque pode ser que ocorra um desconforto respiratório, se a sala está muito fria, se ele está muito descoberto, ele nasce banhado, né, no líquido amniótico, então pode perder um pouco de calor ali. Então a gente precisa assegurar que está no colo da mãe, mas está bem quentinho e que está tudo bem, né? Pode tentar fazer até uma amamentação ali, nesse momento. E posteriormente, né, a gente vai para as medidas antropométricas, peso, avalia, né, faz um exame físico geral para ver, pesquisar alguma malformação, mas isso também fica num segundo momento, né? Porém, se o bebê precisa de um suporte ali, né, se, por exemplo, não nasceu com tônus tão legal, né, se não está respirando nem chorando, daí a gente precisa cortar esse momento e levar para um berço aquecido e realizar os primeiros cuidados, né, para garantir que tudo se desenvolva bem, né, para esse bebê. Anteriormente, então, era primeiro retirava da barriga da mãe, já ia fazer todos esses protocolos, e hoje, então, inverteu. Hoje o bebezinho, ele está tudo bem, ele vai primeiro pro colo da mãe. Se está tudo bem, vai pro colo da mãe. Para criar esse momento que a doutora falou, dessa importância desse vínculo materno logo nas primeiras horas. Exatamente. Olha que bacana, então tem essa mudança, é né? muito importante. Já, da medicina. E doutora, posteriormente, quais são os exames, então, que são realizados agora, ainda nesse momento do centro cirúrgico? Ainda na sala de parto, né, na salinha de apoio ao recém-nascido, a gente faz a administração da vitamina K, né, que é para evitar a doença hemorrágica do recém-nascido. Alguns casos pode ser feita a aplicação do colírio e a gente avalia se tem um freno lingual ali que pode comprometer a amamentação, né, posteriormente, e faz as medidas, né, de peso, estatura. Nesse primeiro momento, é isso que é feito, né, um exame físico geral, e depois vai de novo para o colo da mãe, né, E para o parto e isso. posteriormente. Posteriormente, no quarto, aí é realizado os testes de triagem neonatal, né? O teste do olhinho, do coraçãozinho, o teste da linguinha, da orelhinha, que é feito pela fono, e com 48 horas antes da alta é feito o teste do pezinho, né? A coleta do teste do pezinho. Perfeito, então esse bebê ele tem um acompanhamento completo em todos os sentidos para que a hora do nascimento e os primeiros momentos de vida sejam com segurança, né, doutora? Sim. E agora a gente falando também sobre, a doutora comentou anteriormente sobre essa parte da mulher ela poder fazer acompanhamento logo na gestação. Como que ela busca esse médico? Porque é muito natural que ela vá ao ginecologista, mas o pediatra nem sempre ela sabe que já pode procurar. Então, como é feito esse contato durante a gestação? Hoje em dia, a maioria dos obstetras, né, já fazem essa divulgação, né, de que precisam pediatra. O próprio curso de gestante também bate bastante nessa tecla, né, do acompanhamento pediátrico durante a gestação. Então, cada vez mais essa procura, né, do pediatra no pré-natal está acontecendo. E doutora, independente se é parto cesárea ou parto normal, o pediatra ele tá ali acompanhando. Sim. Então, as vias de parto é independente. É preconizada a presença do pediatra em todo o parto, seja parto normal, parto cesárea. E a mulher, ela pode escolher o médico que vai acompanhar ela? Ou pode.
Pode escolher. Uhum. Então ela já tem toda essa equipe realmente, do obstetra, do Uhum, pediatra, todo uhum. mundo Hoje em dia, muitas gestantes já estão fazendo seu plano de parto, né? Que essas principais questões, né? De quem pode acompanhar, quais profissionais vão estar na sala, né? Então ela pode fazer essa escolha sim. Uhum. Falando agora aqui do São Lucas Hospital Center, a doutora citou então que todos os partos, eles têm a presença do médico. Aqui então no São Lucas também tem essa obrigatoriedade de um profissional. Sim, uhum. E doutora, falando um pouco mais sobre essa parte do cuidado com o recém-nascido. O parto foi tudo tranquilo, ele vai, né, tem esse contato. Em casos de situação de emergência, em que esse bebezinho ele precisa ser encaminhado, quais são os protocolos, o processo que é feito, então, na sala de parto para o encaminhamento desse bebê? Sempre que o bebê nasce e a gente leva para os primeiros cuidados, o pai ou o acompanhante vem junto, observa, né, fotografa aquele momento, pega no colo, ele acompanha todos os cuidados realizados. Se houve alguma intercorrência, algum desconforto respiratório precoce nesse recém-nascido, primeiro a ser informado é o pai, né? Então a gente explica o que está acontecendo, explica da possibilidade de necessitar, por exemplo, de ir para a UTI neonatal. A maioria das vezes acontece, quando acontece, né, um desconforto respiratório, a maioria das vezes é de uma forma transitória, então a gente explica isso com muito cuidado, né, para o pai. E posteriormente, quando a mãe sai da sala da cesárea, quando está na recuperação anestésica, a gente vai, conversa, né, junto com a presença do pai. Na maioria das vezes o pai está ali, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, é uma conversa, né, que precisa ser franca, né, a gente precisa explicar o que está acontecendo, mas a gente procura fazer da forma mais empática possível, né, porque é um momento muito vulnerável para essa mulher, principalmente, né, então a gente precisa ter todo esse cuidado, né. Nesse momento, né? Sim. E no caso, internamente, dentro do hospital, nesses casos, vocês solicitam já para a UTI neonatal um leito e encaminha esse bebezinho? Sim, a gente entra em contato com o plantonista da UTI neonatal, passa todo o caso, né? E é o tempo lá de alguns minutinhos tá arrumando o leito, né? Arrumando a equipe para receber, admitir, né, esse recém-nascido na UTI neonatal. E doutora, falando agora, a doutora anteriormente comentou sobre as doenças que podem ser identificadas durante a gestação e que podem ser tratadas já logo no começo, assim. Quais seriam elas e como é feito esse tratamento imediato nesses bebezinhos? Recentemente a gente teve uma gastrosquise, né, que é uma malformação da parede abdominal com a exteriorização do intestino, né, desse bebê para fora. Isso foi diagnosticado ainda intraútero, então a gente fez toda uma logística, né, do nascimento, junto com o pessoal da anestesia, com o pessoal da cirurgia pediátrica. O bebê nasceu, já foi imediatamente para o centro cirúrgico, já fez a cirurgia, a UTI já estava avisada, foi para a UTI. Então, a gente consegue agilizar e otimizar, né, cada segundo, cada minuto que pode ser, né, imprescindível para a vida desse bebê. Né? Então, a gente consegue se antecipar a riscos, né, com esse acompanhamento no pré-natal mesmo, né? Assim como doenças cardíacas, né, que podem ser diagnosticadas através do ecocardio fetal, né? Então, a gente consegue se antecipar a riscos, como eu falei. Então, é feito esse processo, já estão preparados para que a hora que o bebê nasça, ele já seja direcionado, então, devidamente nessa E que seja ofertado o suporte que ele precisa, né? A doutora comentou também sobre essa parte da empatia e o cuidado com os familiares. Tanto seja em situações normais, né, tradicionais, e que o bebezinho está tudo bem, quanto nesses casos de emergência. Doutora, não existe uma fórmula para isso, né? Porque é um momento muito único para ambas as partes. Mas quais são a forma em que vocês podem ajudar essa família? A doutora então comentou sobre esse momento ser muito empático, mas gostaria que a doutora esclarecesse, explicasse um pouquinho mais sobre essa parte, esse suporte que vocês, pediatras, podem dar para a família. Além da comunicação, né, sempre explicando o prognóstico, né, o motivo, né, de ter acontecido, é importante também o suporte psicológico, né? A gente
sempre fala que não trabalha sozinho, né? A gente consegue desfechos mais favoráveis com a equipe multiprofissional. Então, quando a gente tem uma notícia ou um assunto mais delicado, então, um respaldo psicológico, né? A presença do profissional da psicologia é importante também, né? Quando, por exemplo, tem uma notícia difícil a ser dada, tá lá o pediatra, a gente solicita a presença do psicólogo, né? Para que essa notícia, né, para o familiar não seja tão impactante. E aí, então, a importância então, desse trabalho e equipe multidisciplinar juntos em todas as etapas do nascimento desse bebê, né, doutora? A doutora comentou também sobre a parte em que o bebezinho foi para o quarto, realizado esses testes, e antes da alta faz o teste do pezinho, que ele é obrigatório. Sim. O bebê não ganha alta se ele não tiver o teste do pezinho, isso? Em alguns casos de alta precoce, a gente pode fazer um encaminhamento, pedido, para coletar em 48 horas, né? Nós, pediatras, geralmente preferimos coletar ainda para garantir que foi coletado, né, o exame intra-hospitalar, mas há casos que pode ser feito externamente, pós-alta, sim. O teste do pezinho, ele é para a identificação de quais doenças, doutora? Dependendo do tipo, né, existem vários tipos de teste do pezinho. O da FEP, que é ofertado pelo SUS, né, que ele investiga 6 tipos, né, de doenças, e existe o PLUS, o teste do pezinho Master, que investiga centenas, né. Então, varia bastante. De cada dele, mas é extremamente importante. Sim. Já pro também tratamento precoce. Para diagnóstico, né, para rastreio, né, de doenças, né, genéticas, né, distúrbios metabólicos, erros inatos, que também pode estar sendo diagnosticado precocemente. Né? Vale lembrar também que existem falsos testes com resultado falso positivo, né, que às vezes precisa ser repetido e que é negativo, ou o teste veio ali, a gente precisa pedir outros exames para realmente confirmar. Ele é um exame de triagem, como eu falei, né? Então, ele acende o alertinha para a ocorrência de alguma doença, mas precisa de uma confirmação posteriormente. Certo. Doutora, além também do teste do pezinho, alguns bebezinhos, quando nascem, ele tem a icterícia, o famoso amarelão, que algumas pessoas conhecem. O pediatra, ele acompanha esse bebê também? Sim. Na alta, é muito comum a gente observar que o bebê está amarelinho. E a gente faz essa classificação por zonas, né? Então, a icterícia, o amarelão, ela começa de cima para baixo. A gente diz que se espalha crânio-caudal, né? Começa da cabecinha e vai se espalhando para o resto do corpo. Quando a gente identifica, né? Geralmente precisa passar com o pediatra ali em torno do 5º dia, no máximo no 7º dia de vida, justamente para avaliar a progressão dessa icterícia, né? Que pode ser multifatorial. Né? Pode ser por questão de aleitamento, às vezes não está ganhando peso, né? Por incompatibilidade sanguínea, incompatibilidade ABO. Então, o pediatra é importante ali justamente para, né, para se antecipar a riscos, porque se for uma icterícia importante, né, dependendo do nível, né, que vem ali, quando a gente dosa, às vezes precisa entrar em fototerapia, ou fazer até exossanguíneo, né, transfusão, que já é de suporte de UTI mesmo, né, precisa internar a criança para fazer esse procedimento, né, que se não for tratado, ele pode causar o kernícterus, né, que impregna ali no cérebro e deixar a criança com atraso, né, então é sempre importante essa vigilância ali e o acompanhamento do pediatra pós-alta, né, para avaliar a amamentação, ganho de peso e a icterícia, né, icterícia neonatal. É muito comum, às vezes, reinternar, né, o pediatra ali acompanhou, fez a primeira consulta, pediu o exame, viu que tem nível de fototerapia, daí reinterna para fazer a fototerapia. Doutora, complementando essa parte da icterícia, existem alguns mitos, algumas coisas que os familiares, a avó fala para fazer com esse bebezinho. Deve ou não deve ser feitos cuidados em casa? Não deve, né? O famoso chá de picão, né? Banho de sol, hoje em dia não, né?
pode até ofertar ali, né, no período da manhã, né, mas isso também não é algo que vai resolver, né, o amarelão. Vai ofertar ali uma quantidade pequena, né, de vitamina D, e que, na verdade, o sol que mais, né, os raios solares que mais fornecem, né, essa como é que eu posso dizer, essa vitamina, né, que não é tão simples assim, é um sol ali próximo do meio-dia, que já é lesivo para a pele sensível do bebê, né, então a gente costuma não recomendar atualmente, né, né, esses mitos de vó, né. Então, o melhor é acompanha com o pediatra, ver quais são os procedimentos mais seguros para esse bebezinho, né, doutora? A equipe, então, pediátrica, que ela dá suporte para todas os pais, as mãezinhas que estão ganhando seus bebês. E eu gostaria que a doutora falasse um pouco mais sobre esse trabalho que vocês desempenham, então, tanto nos pisos, na maternidade, desse suporte, tanto sala de parto, quanto agora nesses primeiros dias, reforçar, então, esse trabalho de vocês. Atualmente, a gente está fazendo reuniões semanais, né, que é uma reunião que a gente chama de parto adequado. Sempre procurando pontuar os erros e acertos, né, da equipe como um todo em situações, né, que podem estar acontecendo e sempre tentando melhorar. Então, é como se fosse um plano de ação para a gente sempre estar aperfeiçoando, né, esse momento que é tão importante, né, então a gente faz essas reuniões semanalmente, para tentar ajustar, alinhar, né, sempre procurar falar a mesma língua, para a gente estar ofertando sempre o melhor, né, para essa família, né, nesse momento. A segurança sempre em primeiro lugar e sempre buscando o melhor, realmente, como a doutora disse. Sim. Então, é um momento muito importante. E, doutora, eu gostaria, então, para a gente finalizar a nossa conversa, então, que a doutora reforçasse a questão desse acompanhamento para que as pessoas entendam de fato que é necessário ter um pediatra de confiança e que tenha essa conexão, para que a família tenha essa conexão com o médico e que possa ter as melhores experiências com esse novo serzinho na casa, né? Sim, a importância do pediatra na sala não só na sala de parto, mas nesse acompanhamento, né? É importante pela questão do vínculo, a família precisa ter alguém a quem recorrer, né, e que conduza da melhor forma, né, esse bebê, né, a condição que está ali instalada. E eu sempre reforço a importância do acompanhamento do pediatra no pré-natal também, para estar se antecipando, né, como eu falei anteriormente, alguma doença, né, potencialmente fatal, potencialmente grave para esse bebê, né, e tá ali como suporte mesmo, né, para sempre estar auxiliando, né, eu sempre falo que não é incômodo, né, quando tem uma situação que realmente, eu sou mãe, eu sei também, às vezes eu sempre falo, se meu filho tá doente, eu esqueço que eu sou pediatra, né, então A equipe, então, pediátrica, que ela dá suporte para todas os pais, as mãezinhas que estão ganhando seus bebês. E eu gostaria que a doutora falasse um pouco mais sobre esse trabalho que vocês desempenham, então, tanto nos pisos, na maternidade, desse suporte, tanto sala de parto, quanto agora nesses primeiros dias, reforçar, então, esse trabalho de vocês. Atualmente, a gente está fazendo reuniões semanais, né, que é uma reunião que a gente chama de parto adequado. Sempre procurando pontuar os erros e acertos, né, da equipe como um todo em situações, né, que podem estar acontecendo e sempre tentando melhorar. Então, é como se fosse um plano de ação para a gente sempre estar aperfeiçoando, né, esse momento que é tão importante, né, então a gente faz essas reuniões semanalmente, para tentar ajustar, alinhar, né, sempre procurar falar a mesma língua, para a gente estar ofertando sempre o melhor, né, para essa família, né, nesse momento. A segurança sempre em primeiro lugar e sempre buscando o melhor, realmente, como a doutora disse. Sim. Então, é um momento muito importante. E, doutora, eu gostaria, então, para a gente finalizar a nossa conversa, então, que a doutora reforçasse a questão desse acompanhamento para que as pessoas entendam
de fato, que é necessário ter um pediatra de confiança e que tenha essa conexão, para que a família tenha essa conexão com o médico e que possa ter as melhores experiências com esse novo serzinho na casa, né? Sim, a importância do pediatra na sala não só na sala de parto, mas nesse acompanhamento, né? É importante pela questão do vínculo, a família precisa ter alguém a quem recorrer, né? E que conduza da melhor forma, né? Esse bebê, né? A condição que está ali instalada. E eu sempre reforço a importância do acompanhamento do pediatra no pré-natal também, para estar se antecipando, né? Como eu falei anteriormente, alguma doença, né? Potencialmente fatal, potencialmente grave para esse bebê, né? E tá ali como suporte mesmo, né? Para sempre estar auxiliando, né? Eu sempre falo que não é incômodo, né? Quando tem uma situação que realmente... Eu sou mãe, eu sei também, às vezes eu sempre falo, se meu filho tá doente, eu esqueço que eu sou pediatra, né? Então, eu entendo bem essa aflição materna, sabe? De precisar tirar uma dúvida, né, com alguém e saber que eu vou receber de resposta algo que realmente vai beneficiar, né, o meu bebê e vai resolver ali a minha condição, a minha situação. É uma conexão e um vínculo que precisa ser estabelecido, então que pode ser estabelecido desde a gestação até todo o acompanhamento com o pediatra. E a doutora comentou sobre essa parte da maternidade e que cria mais ainda esse senso de empatia com esses novos pais. No a gente sabe, né, quais são as preocupações, né, tá com febre, né, e agora o que eu faço? Eu espero, vou para um socorro, né, enfim, então... Esse tipo de informação é importante, né? Esse acompanhamento é importante, esse vínculo, né? Nasce um bebê, nasce um pai, nasce uma mãe, então precisa desse suporte de alguém que possa acalmar os ânimos e falar, vai ficar tudo bem, eu estou aqui. Isso. Exatamente. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença no São Lucas 24 Horas. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Fica o convite para uma próxima oportunidade. Obrigada. Até a próxima, então. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre oftalmologia. Espero você!